class, second grade, page 21. Is there a link between people's preferred music genre and their personality type? Use examples and details to explain your answer. Então, isso aqui ficou como tarefa. Seria, né? Desculpem. Um parágrafo que você teria que escrever, fazer, falando seu gênero de música preferida. Usar as palavrinhas ali, né, do music genre, da personalidade, que a música, né, você encontra na música. Desculpa, gente, começou a aula, comecei com problema na garganta. Tava normal até agora. Ok. So, if you have the microphone, I would like to listen to your voice. If you don't have the microphone and like to write on the chat, I would love to. Eu adoraria também que você escrevesse ali no chat o seu parágrafozinho. Então, quem é que pode começar? Esse é o tipo de exercício que eu mais gosto, porque são frases feitas por vocês. Vocês tiveram, né, uma semaninha aí para poder fazer bem elaboradinho. Inclusive, vocês costumam fazer frases bem feitas, né? So, who can be the first one to read his paragraph? Or her? Quem pode ser o primeiro? Luiz Eduardo, have you done, man? It's on the pool. It's in the pool. Professor, eu só vou digitar, tá? Não gosto de ler, não. Okay, all right, no problem. Whatever. It doesn't matter. Tá, então enquanto o Luiz vai colocando ali, digitando, né? Quem é que pode ler o seu primeiro? Trietro, let me see, Nicole, Rafa, Lucas Mendes. Who can be the first one to read? It's personal sentences. São frases pessoais, né? Vamos esperar para ver quem é que escreve no chat ou quem é que pode ler. Lani, have you done, girl? Have you? Mais ou menos. Sorry? Eu posso ler sim. Oh, please. I like too much pop, rock, and K-pop. I prefer the personality, high self-esteem, creative, outgoing, gentle, and hardworking. Mm-hmm. This kind of personalities. All right. Yeah. Personality traits. How person you behave. Como as pessoas se comportariam, né? Ok. Yeah. All right. Who else? Who else? Come on. Rafaela Medeiros. My favorite genre is introverted. I like happy songs, better day. I like listening to cleaning the house. Rock is a genre that I like a lot. I get into the vibe, you know? Okay. All right. Thank you, Rafa. Thanks a lot. Ok. Who else? Quem mais pode ler? Legal a frase, o parágrafo, muito bom. Very well done, da Lani too. Come on, guys, don't disappoint me. I would like more students taking part of this exercise. It's a personal exercise, so you have your own sentences. I'm just waiting. Rafaela did it. Lani did it. Luis, the songs are very important in my life. The reggae genres that show me the extroverted personality. Classical music shows kindness and emotion. Okay. All right. Okay, Luis, very good. Who else? Come on, guys, let's go. Pedro Henrique, Lucas, Cauane, Ian, come on.
Quem mais fez? Trietro, come on, I'd like to listen to you. Or read your paragraphs. They are really good. Vamos, gente, vocês têm um inglês bom. Vamos lá, vamos participar mais alunos. Colocando ali no chat ou falando, né? Até agora só a Alane falou. Gostei muito dos textos da Rafa, do Luiz. Very good. Very well done. Tem mais alguém? De repente tem alguém escrevendo, né? Pode ser. Let's wait just a little bit more. Oh, what a shame. What a shame. It's a pity. I'd like more people participating, but I can't force. People, let's go to the next page. We are going to do page 22. Yes. Focus on reading. On Focus on Reading, page 22, we have some exercises in here. Number 1 and 2, we are not going to do. Number 1 and 2, we are going straight to number 3. Nós vamos direto para o exercício 3. O que é para fazer no 3? Até porque a gente tem que dar uma adiantada boa, né? Tá terminando o bimestre, a gente tem que terminar a apostila. Ah, e não esqueçam, tudo que a gente estudar a partir de agora é conteúdo do 4º bimestre, tá? Então, aí já vai fazer, apesar de ser a apostila 3 ainda, né? Conteúdo do 4º bimestre. All right, number 3. Page 23, página 23. On page 23, we are going to read the interviews and match the words with their definitions. Então, essas palavras, elas aparecem nos textos, certo? O texto seria uma boa, né, de vocês lerem também, mas tudo bem. Vocês teriam que observar essas palavras como survey, sing along, contestant, choir, rehearsal, capella, debut e jam out. Então, essas palavras aparecem no texto e elas têm um significado, elas têm um sentido. E a definição delas, né, que aparecem no texto, aparece também ali embaixo. Então, vocês teriam que observar as palavras e relacioná-las às suas definições. Claro que as definições, elas já têm muita coisa a ver com a palavra. Às vezes tem uma palavra semelhante, né, que a palavra principal ali, que aparece na definição. Então, você vai relacioná-las, ok? Então, a letra A, B, C, D, colocar as letrinhas ali conforme cada definição, certo? Um tempinho para fazer. Let's go, a little time to do. It's just vocabulary. Professor, What? por exemplo, tem oito definições, né? Não pode repetir, né? Let me see here. No, there is no repetition. Tá bom, obrigada. Isso. Porque tem 8 certinho, né? Não sei se percebeu ali. São 8 palavrinhas para 8 definições. Ah, é verdade. Talvez tenha confundido ali a antepenúltima, né? Que tem 2 frases. Sim, sim.
A letra A pode ser, a tradução pode ser tipo pesquisa? Uhum. Tá, Literally, yes. ok.
Students, let's get it. Let's check. I read a sentence and you the alternative. Lani, a situation in which people sing without instrumental accompaniment. Letter? Lani. F, capela. Letter F, yes. A Trietro colocou letra B, né? Mas confere com a Lani. Letter F, capella. A situation in which people sing without instrumental accompaniment. Letter F. Okay, girls. Thanks a lot. Both of you. Obrigado por responder, Trietro. Okay. Let me see here. Rafa. Somebody participating. Never mind the people talking behind me here. Never mind. Somebody participating in a contest. Letter C, all right. Letter C, contestant. Okay. Trietro, to sing a song with somebody who is singing it. What did you put? Yeah, now it's B. That's why I asked you. Now it's letter B, all right. I thought you missed type. Eu acho que tu trocou ali na hora de digitar. Perfect, letra B, perfeito, Trietro. To sing a song with somebody who is singing it, or sing along. Next, let me see, Kawani. A situation in which people practice for a public performance. What did you put? Kawani, are you there? Eu tô sem apostila hoje, professor. Okay, sorry. So, who can answer? Let's see, Luiz Eduardo, letter E, all right. Letter E, rehearsal. A situation in which people practice for a public performance. Seria o nosso ensaio, né? Traduzindo literalmente. Ok, thank you, Luiz. Thanks a lot. Next, to dance to music enthusiastically. To dance to music enthusiastically. So, which letter? Letter? A Trietro respondeu, letter H, ok. To dance to music enthusiastically, letter H. An activity that consists of asking people questions in order to find out what they think about something, how they behave, and what their interests are, etc. So, which letter is this? Luiz Eduardo respondeu, a Rafa também. A Rafa colocou o G, mas é a letra A, Rafa. Letter A. Ok? No problem. Never mind. No problem at all. Ok. Letter A. Perfect. Até no início, né? Como lá no que colocou, seria uma pesquisa. To perform in public for the first time, as a singer, performer, etc. So, this is letter G. Luísa, Trietro, a Rafa responderam. Agora é a letra G. Perfeito. An organized group of singers. Letter D. Ok. The letter that is left. Né? A letra que sobrou. Letter D. So, the sequence is F, C, B, E, H. A lot of noise in here. H, A, G, and D. Sorry, guys. I'm so sorry. We have some problems here in my house. Page 24. Página 24. On page 24, we have... nesse exercício, são as mesmas palavras que vocês acabaram de
colocar ali a definição delas, e agora vocês irão colocá-las nas frases que elas combinam, certo? Ó, for example, letter A. The best thing about Christmas is watching performances. I'm fascinated by vocal blends. Então, aí você irá colocar, fazendo essa como exemplo. Quem é que pode fazer this first one as an example? Who can give us? Quem pode fazer a primeira como exemplo? Qual palavrinha daquelas ali que se encaixa nessa frase? Ó? A melhor coisa, ó, a Trietro colocou ali, já respondeu. Choir. Choir. Perfeito. Literalmente seria coral, né? Choir. Thank you, Trietro. Thanks a lot. I'm gonna give you a time to do this exercise, right? Dá um tempinho então para vocês fazerem, certo? Na sequência a gente confere. Vamos lá. Vamos conferir então, gente. Vamos lá. Letter A was an example. Creator read for us. Choir. Letter B. Which word comes out? Letter B. Which word did you put? Qual palavra que você colocou na B?
She sounds great on record, but when she sings, alguém pode responder essa? Nobody? A palavra que se encaixaria ali seria capela. A capela. Certo? Ela parece, né, canta bem quando ela grava, mas quando ela canta a capela, né, ela realmente chama atenção. Letter C. Qual seria a palavrinha da letra C? Letter C. Debuted. All right. Lucas colocou, Luiz também. All right. Debuted. In 2012, Lana Del Rey debuted on Saturday Night Live, and her performance has been deemed the worst ever on the show. Perfeito. Debuted. Letter D. I love this song, but I can't do it. I don't know the words. Sing along. Ok, Trietro, Lucas, Luiz. No, Luiz, no, it's not a rehearsal. It's sing along. Ok, Lucas e Trietro got right. Sing along. Letter E, I'm doing to find out whether or not people think Mick Jagger should retire. Survey, ok. Trietro, Lucas, Rafa, survey. Perfeito. Estou fazendo uma pesquisa para descobrir o que as pessoas acham de Mick Jagger deveria se aposentar. Letter F. I love music shows. My favorite one is The Voice. I always cheer for the contestant. Okay, Luis, Rafa, contestant. And the last one. I have a rehearsal. I have a rehearsal for Saturday's performance tonight. All right. Rehearsal. Perfeito. Agora, volta aquele exercício que eu adoro, que é frases feitas por vocês. Now, write 2 sentences using the words listed in activity 3. Então, vocês vão escrever 3 frases usando essas palavras aqui, tá? Nessa atividade 3. Atividade 3, que são as mesmas, né? Da 4 ali, que vocês completaram. Então, são 2 frases que vocês vão inventar, qualquer, certo? E usando essas palavrinhas aqui, ok? Vamos lá, então, um tempinho para fazer. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Essa número 5, eu vou deixar como tarefa, tá? Fica para semana que vem. Deixa eu anotar aqui. Semana que vem. Ok. Semana que vem, que dia que é? Hoje é dia 29, né? Dia 6. 6 do 10. Fica como tarefa, então, tá? Para a semana que vem. São 2 frases usando essas palavrinhas ali de cima. Sing along, contestant, capella, rehearsal. Você que vai inventar as frases. Agora a gente vai entrar num segundo assunto da apostila, que são as perguntas indiretas. Certo? Direct question and indirect question. Look at the questions below. Dê uma olhada nas perguntas abaixo. Then complete the following activities. Então, nós temos 2 perguntas, gente. Uma direta, what's your jam? Ó, qual é a sua música preferida? A música que você gosta? What's your jam? Essa seria uma pergunta direta. A pergunta indireta seria assim, could you tell us what your jam is? Você poderia nos dizer qual é a sua música favorita?
Então, na pergunta indireta, nós iniciamos com uma outra pergunta e o pronome interrogativo ou auxiliar, né, dependendo da forma como você vai montar a pergunta, fica na segunda parte e com a ordem afirmativa. É como se eu perguntasse assim, what's your favorite band? What's your favorite band? Qual é a sua banda favorita? Can you tell me what your favorite band is? Can you tell me what your favorite band is? Observe que o verbo be, ele passa a ser colocado depois do sujeito ali, da pessoa, né, na frase. Ele não vem antes, como acontece na forma interrogativa, certo? Então, há uma inversão. Aí, na sequência, nós temos ali, ó, letra A, which is the indirect question? Qual das duas é a forma indireta? A primeira ou a segunda? A primeira? A primeira diz assim, what's your jam? Ah, Qual? tá. É Entendi. direto, então, né? Eu já Verdade. começo a pergunta com o pronome interrogativo e o complemento, o objeto da frase. Já a segunda, eu começo com uma pergunta, certo? Anterior a outra pergunta, que aí fica como pergunta indireta. Ok? Então, por quê? Eu inicio com could you e depois uso, né, o pronome interrogativo. Can you tell us what your jam is? Então, né, a pergunta indireta é a segunda. Letra B. Which question is more formal? Qual das duas perguntas é mais formal? A primeira ou a segunda? A forma direta, ó, observa. What's your jam? Could you tell me what your jam is? Qual das duas é mais formal, mais educada, mais polida? A primeira ou a segunda, na letra B? O que é que vocês acham? A segunda, né? Então, a segunda tem, né, uma maneira mais formal de montar a pergunta. Letra C. How is the indirect question formed? Como é formado a forma indireta? Como é formado, né, a pergunta indireta? Como é que você monta? É a primeira alternativa ou a segunda? A primeira, né? Ok, a primeira. The phrase could you tell us is added and the word order is the same as in affirmative. Então, ó, a frase could you tell, can you tell, né? Ou seja, qualquer pronome ali interrogativo de confirmação antes, né, para deixar a forma indireta é usada e a sequência da frase é como se fosse afirmativo. Lá no início, lá debaixo do número 6, né, na primeira coluna ali, está bem clássico, né? A pergunta direta e a indireta. Perfeito. Então, letra C é a primeira alternativa. Então, ó, preste atenção. Pay attention. When direct yes, no questions are changed into indirect question, you may use whether or if. However, depending on the beginning of the question, whether or if might not be needed. Study the following example. Então, aqui nós temos pergunta direta e indireta. E temos aquelas perguntinhas de sim ou não. For example, do you speak English? Você fala inglês? Do you play soccer? Você joga futebol? Então, essas são as chamadas yes, no questions, as perguntas diretas, né, que requerem uma resposta yes, afirmativa, yes, I do, ou negativa, no, I don't. Esse tipo de pergunta também existe na forma indireta. Então, eu pergunto, do you speak English? Você fala inglês? Can you tell me if you speak English? Can you tell me if you speak English? Então, eu transformei uma pergunta direta, né, em indireta, usando can you ou could you, certo? E para eu transformar essas perguntas, né, yes, no questions, em indireta, aí no lugar do auxiliar, vai o if ou whether, que é a mesma coisa, aí você pode escolher um ou outro, certo? Observe um exemplo, ó. Do you like music? Você gosta de música? Forma direta. Do you like music? Na forma indireta, could you tell me if you like music? Could you tell me if you like music? Could you tell me whether you like music? Certo? Então, tem, né, a introdução
a pergunta, vamos dizer assim. Aí a introdução, ou seja, a primeira parte é que vai para a forma interrogativa. A segunda parte, como já tem, né, a forma interrogativa fica normal, sem o uso, né, do auxiliar. Observe que o do sai na forma indireta. Can she sing? Ó, com o modal. Ela sabe cantar? Ela pode cantar? Can she sing? Do you think that she can sing? Do you think she can sing? Observe, eu posso até usar o pronome relativo ou não nesse tipo de pergunta, quando eu uso modal. Observe que aqui não tem necessidade, né, de usar o if. Por quê? Porque eu não estou usando o auxiliar do, e sim o modal. Como nós usamos o modal, ele não tem necessidade de usar o if ou whether, certo? Ó, can she sing? Do you think she can sing? Will she make it in the music business? Ó, will she make it in the music business? Ela vai fazer sucesso, né, no mundo dos... na música, nos negócios da música, ela vai ganhar dinheiro, vai conseguir fazer sucesso? Observe a pergunta, na forma indireta. Would you say she will make it in the music business? Would you say, você diria? Uma primeira pergunta, aí a segunda fica como se fosse afirmativa, certo? Então, sempre que eu fizer uma pergunta indireta, eu tenho uma introdução àquela pergunta. E essa introdução, could you tell me? Can you tell me? Do you think? Esses tipos de introdução deixam a pergunta indireta e a segunda parte fica normal, como se fosse afirmativa. É muito usado isso também em português. Na sequência, então, nós temos... vocês vão reescrever, né? We are going to rewrite the following questions, beginning with the prompt given. Então é o seguinte, ó, letra A. How does music make you feel? Como a música te faz sentir? How does music make you feel? Could you tell me? Aí como eu completaria a frase? Could you tell me how music makes you feel? Certo? Could you tell me how music makes you feel? Você poderia me dizer como a música te faz sentir? Então, você vai usar a introdução que já está ali, e, na verdade, você vai tirar o does da frente, se vocês observarem, ó, tirem o does da frente do music, e como eu estou falando no presente simples, music é it, né? É como se fosse terceira pessoa do singular. Então, o verbo make ganha o S. Certo? Você tira o auxiliar e usa o verbo, né, conjugado. Could you tell me how music makes you feel? Ok? Então, tempinho, então. Esse é a nosso último exercício, né, a nossa última atividade. Ok? Para vocês fazerem e nós corrigimos. Certo? Então, assim, gente, provavelmente, tá? Semana que vem a gente ainda... Provavelmente não, né? Nós vamos ainda usar a apostila 3 semana que vem, mas eu acredito que a gente já termine, tá? Nós vamos ver daí o Present Perfect Continuous, vamos estudá-lo, e também as conjunções subordinadas, tá? Que é conteúdo, né? Da nossa próxima avaliação. E aí a gente deve concluir a apostila, a gente deve concluir a apostila semana que vem, tá?
Students, let's check this exercise on the next class. Shall we? Okay, all right. So you're gonna do as homework 2. Could you tell me how music makes you feel? Essa é a primeira, né? Letra A, Luiz, perfeito. Então é o seguinte, gente. Pode ser assim, não, é assim. Tá, Luiz? Corrigimos então semana que vem, tá? Tá estourando aí já a nossa aula. Aí temos, então, não esqueçam, o exercício 5, da página 24, e o exercício 7, então, que a gente já iniciou, né? Nós corrigiremos semana que vem. Alright? Thank you for your attention. Obrigado pela atenção. See you next Tuesday. Vejo vocês, então, na próxima terça-feira. Goodbye. Have a great week. Tenha uma ótima semana. Professor, Fala, Rafa. dê tchau. Oh, bye-bye. See you, girl. See you next week.